que acontece quando uma ideia perfeita cai nas mãos de alguém que não sabe desenvolver essa história? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Adra Rafael, mais conhecido como AR Geek, e hoje a gente vai falar de um mangá chamado Jujutsu no Rokunin, do autor Shiryu Nakataki. Eu até tentei pesquisar um pouco a respeito desse autor, mas a única coisa que eu consegui achar foi que ele fez Jujutsu no Rokunin, e parece que é o único mangá que ele chegou a terminar, de resto eu não vi se ele fez mais alguma coisa. Jujutsu no Rokunin é uma obra que tem como tema principal a vingança, mas não é só uma vingança bobinha e tal, aquela vingança, vou humilhar essa pessoa e tal. Não, aqui a vingança é séria pra valer. Nessa história a gente vai acompanhar o protagonista Uruma, que vai ter como alvo 5 pessoas, mais especificamente 5 crianças que, além de terem feito muito bullying com ele, o líder dessas 5 crianças, Shigoku Kyo, foi o responsável por matar os pais do Uruma. E através disso a gente vai começar a acompanhar a jornada dele em busca de vingança pra acabar com as pessoas que também acabaram com a vida dele. Uma obra muito promissora, não é? Pois é. Bom, uns dias atrás eu perguntei lá na comunidade se vocês queriam um vídeo sobre Jujutsu no Rokunin e pra minha surpresa, teve muita gente que queria, sério, eu não tava esperando por tudo isso. E, bem, eu já tinha lido o mangá de Jujutsu no Rokunin há muito tempo atrás, lá quando tava antes do time skip ainda, só pra vocês terem uma noção. E era um mangá que eu gostava bastante, não era, meu mangá favorito, mas eu até achava a premissa dele legal, só que hoje em dia eu percebi que esse mangá era muito pior do que eu pensava. Mas se você quiser entender sobre a história desse mangá, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Mu, ele já fez vários vídeos sobre Jujutsu no Rokunin, explicando a história e tal, até tem um vídeo compilado de todos os vídeos que ele já fez. Então se você quiser entender a história antes de assistir esse vídeo, vai lá no canal do Mu, assiste primeiro a história e depois você vem aqui pra ver a minha crítica. Dados esses pontos, aqui vai a minha análise sobre Jujutsu no Rokunin. A história aqui vai começar apresentando os personagens centrais dessa história, que no caso são o Uruma, que é um menino frágil, um menino fraco, tanto psicologicamente quanto fisicamente, e os 5 vilões dessa história, que são 5 crianças sem empatia, sem coração nenhum, e esse começo aqui já é bem cru e deixa bem nítido o que o autor quer passar. Eu não acho que esse começo aqui seja tão legal assim, mas ok, é bem competente no que o autor quer passar. Já falando dos vilões dessa história, eles são o Shiryuga, Fugadaichi, Senkoji, Makoda Hiro e o principal deles, Shigoku Kyo. Todos eles constantemente agridem o Uruma em prol do Shigoku Kyo, que basicamente trata o Uruma como um experimento, uma cobaia para uma coisa que ele quer fazer, e mais pra frente vocês vão entender o que é direitinho. O primeiro capítulo aqui eu acho que é sem dúvida o melhor de todos, não só o melhor, como ele também é o maior, enquanto os capítulos normais contei de 20 a 30 páginas, esse daqui tem 80, então é um capítulo bem grande, e isso é obviamente proposital, para você querer ver cada vez mais, sempre se perguntando o que vai acontecer no próximo capítulo. Mas não só isso, como o autor aqui ele já quer apresentar todos os personagens de uma vez só, quer dizer, não todos, mas pelo menos os principais que vão ter a maior importância nesse mangá. Como os pais do irmão do Uruma, que vão ser o ponto central para o Uruma começar essa vingança dele, o avô do Uruma, que pra mim é o melhor personagem disparado desse mangá inteiro. O desenvolvimento que esse personagem tem durante os 88 capítulos até o time skip é simplesmente sensacional. E também ele é o grande responsável por transformar o Uruma nessa máquina de matar que ele vira. Então o personagem do avô do Uruma é simplesmente o maior ponto dessa obra, pelo menos no ponto de partida para o Uruma começar a virar quem ele vai se tornar no futuro. Já que ele é um especialista num antigo grupo chamado Kitawana, que era um grupo especializado em matar, então o Uruma já vai ter uma experiência com alguém que passou por isso também, não exatamente pela mesma coisa que ele, mas passou por essa ânsia de querer matar. Então aqui a gente vai ter, logo no começo, um bom desenvolvimento pro pensamento que o Uruma vai ter mais pra frente. Aí vale mencionar, o avô do Uruma aqui é basicamente o ovelha negra da família. Então antes de acontecer o acidente com os pais do Uruma, o Uruma e o irmão dele não podiam chegar nem perto do avô deles. Só que com os pais do Uruma mortos e o irmão dele em coma, o Uruma já sabia exatamente a quem ele deveria recorrer. Esse começo de história aqui, ele é muito bom. Não é nada muito complexo nem nada, mas você ainda assim quer ver o Uruma se vingar. Tanto o personagem de Shigoku Kyo quanto os outros, eles fazem umas coisas muito absurdas com o Uruma. Tanto que vocês vão ver mais pra frente todas essas coisas que eles fazem. Mas mesmo assim, só por esse começo, você quer ver o Uruma se vingar deles. Você quer ver o que o Uruma vai fazer, ainda mais pelo Shigoku Kyo ter matado a família do Uruma. E até mesmo o Shigoku Kyo, nesse começo, que parece ser um vilão imponente. Você entende que ele é um psicopata, você entende que ele é uma criança sem coração. Inclusive, até mesmo, o relacionamento do Uruma com os pais dele é bem desenvolvido aqui. O relacionamento dele só é desenvolvido uma única vez em um único capítulo, mas é o suficiente para você entender o que o Uruma quer fazer, por que o Uruma fica com tanta raiva do Shigoku Kyo, porque você entende que os pais dele e o Uruma têm um bom relacionamento, então esse começo aqui é um bom gatilho para você querer ver mais e mais. É meio arrastado? É, mas eu acho que ainda assim cumpre o papel de ser o primeiro capítulo. Se continuasse assim até o final, seria perfeito.
Mas infelizmente não é isso que acontece. Dos capítulos 2 ao 5 é onde a vingança do Uruma vai começar, e é aqui que os problemas começam a aparecer. Aqui a gente vai ser apresentado a Azuma Shizuru, o par romântico do Uruma, digamos assim. E ela é uma personagem boa, ela é divertida, ela é legal de se ver em tela, pelo menos nesse começo, só que o autor acaba botando tanto diálogo inútil desses capítulos 2 ao 5 que fica muito maçante de ler. É sério, ele queria tentar desenvolver a Azuma como um par romântico pro Uruma, ele queria fazer com que a gente se importasse tanto com a Azuma quanto com o Uruma como um par, só que, cara, é tanto diálogo que acaba ficando só muito arrastado. O que o capítulo 1 teve de arrastado, esse aqui teve o triplo. Só pra vocês terem uma noção, antes do time skip, vai do capítulo 1 ao capítulo 88. E o relacionamento deles continua sendo desenvolvido depois disso ainda. Então, tipo, em 88 capítulos, o autor não consegue desenvolver muito bem, porque ele vai dar atenção às outras coisas desse mangá, que vocês vão começar a entender melhor quando eu começar a explicar sobre a primeira vingança dele. Mas bem, dadas essas considerações, é aqui que vai começar a primeira vingança do Uruma de fato contra o Senkoji. O Senkoji é o cara que torturava animais quando era pequeno, inclusive ele matou aquele gatinho que eu postei lá na comunidade, que eu falei que era mais humano que qualquer personagem dessa obra. De fato ele é. E aqui o autor faz um joguinho de mente com o leitor, porque o Senkoji, aparentemente, ele mudou. Ele tenta se aproximar do Uruma sem más intenções, aparentemente. Ele tenta mostrar que é uma pessoa melhor. Inclusive, esse é um dos dilemas do Uruma. Se realmente o Senkoji ou os outros que machucaram ele no passado mudaram ou não. O Senkoji até chega a pular na frente de um caminhão só pra salvar um gatinho de ser atropelado. E essa tentativa do autor, ela é muito falha, cara. Desde o começo que o Senkoji aparece junto com o Kuga, você já entende que não, o Senkoji não mudou nada. Esse dilema que o Uruma tem é só pra preencher linguiça no capítulo, pra chegar na parte em que ele se vinga, que é uma parte até boa, mas esse desenvolvimento até ele tentando fazer o Senkoji parecer que mudou, não desce. E só pra vocês entenderem, o autor não desenvolve o Senkoji, a gente não sabe o passado do Senkoji, a gente não sabe nada, a não ser do fato de que ele torturava animais. Então, pra um primeiro personagem que o Uruma se vinga, esse personagem foi totalmente descartado. Aqui é só pra gente ter um gostinho de como é que o Uruma vai fazer a vingança dele. Que é exatamente sobre o que eu vou falar agora. O Senkoji, já com o Uruma capturado, começa a agir igual aqueles vilões genéricos, que é tipo, hahaha, eu sou muito mal, hahaha, eu sou vilão, eu faço isso, eu faço aquilo. E extremamente capenga, inclusive. Ele até tenta torturar uma psicologicamente e fisicamente, usando uma pistola de ar compensado para poder atirar no Uruma, uma pistola de prego também. Só que o Uruma, ele aparentemente não tá sentindo nenhum dos efeitos disso. Mesmo com o Senkoji tentando afetar até a Azuma, que inclusive essa sim se afetou, o Uruma em si ele não parece se afetar como de fato não se afeta. O Uruma consegue se soltar de onde ele estava, inclusive usando um artifício bem vagabundo, que é, o Uruma consegue articular o corpo dele da forma que ele quiser, então pro Uruma se safar de cordas amarradas não é um problema. Um artifício bem vagabundo, mas honestamente ok. Dá pra passar um pano, faz parte da ficção do mangá, então beleza. Primeiro o Uruma enforca o Senkoji até ele perder a consciência, e logo depois ele amarra o Senkoji. E aqui é o momento em que o autor brilha de fato, porque aqui é onde começa a vingança física do Uruma. Porque aqui a tortura não é só, vou te bater, vou fazer tal coisa, não. O Uruma pega coisas que usavam contra ele pra fazer essa parte da vingança. Então, por exemplo, como eu falei, o Senkoji usava uma pistola de ar compensado pra dar tiro no Uruma. Então o que o Uruma faz? Pega essa pistola, faz a mesma coisa com ele, só que digamos que o Senkoji nessa parte, quando ele tá amarrado, ele já não tá com a pele que cobre aqui, digamos assim, né? Então, só tenta imaginar a dorzinha que isso não deve dar. Então essa direção que o autor faz aqui no começo, ela é muito bem feita. O traço do autor é maravilhoso para essas partes de vingança. O Senkoji, obviamente, né, um vilão ruim. Ele primeiro tenta fingir pro Uruma que tá arrependido, falando que a culpa era do Shikokyo, mas é só o Uruma forçar um pouquinho que ele já começa a botar a culpa no Uruma de novo e depois volta a agir que nem vilão genérico. Mas para uma primeira vingança, essa parte aqui é excelente. Eu sei que eu arrastei um pouquinho esse começo, mas é pra você pelo menos entender como é que vai funcionar a estrutura daqui pra frente. Novamente, eu não tô falando da história, mas se você quiser ver pelo menos só a parte da vingança, compensa. Eu não acho que você vê pela história compensa, porque honestamente a história vai se perdendo conforme vai passando os capítulos, mas pelo menos se você quiser assistir só a vingança, isso aí pelo menos dá pra se divertir um pouquinho. E também como são 88 capítulos, eu vou ter que pular bastante coisa, porque esse autor enrola demais. Sério, eu não precisava de 88 capítulos para chegar no time skip, mas como precisou de 88 capítulos, eu vou ter que pular muita coisa.
A próxima vítima do Uruma vai ser o Ushiro Yuga, que vai ocorrer dos capítulos 6 ao capítulo 20. Ele é um personagem razoavelmente ok comparado ao que o Senkoji foi. Aqui ele é apresentado como um cafetão, dono de bordel de forma ilegal, é claro, mas também líder de uma gangue com bastante poder, digamos assim. E ele também foi o responsável por fazer a segunda coisa mais cruel com o Uruma, que foi estudar, se é que vocês me entendem. O Uruma, quando eles eram pequenos, bem filho da puta, o bicho já era pau no cu desde criança. Mas fora o Ushiro, a gente vai ter outros personagens relevantes, como a Azuma, os 2 detetives novos, que vão ser basicamente a pedra no sapato do Uruma, Karen Sakuraba, a namorada e vítima de cárcere privado e abusos pelo Ushiro Yuga, já que ele só vê as mulheres como buracos, segundo ele mesmo, e Gano, um gigante musculoso, feio pra um caralho, e provavelmente tem algum problema mental igual a todos os outros personagens dessa história. E aqui, tanto o Gano quanto a Karen, eles vão ser personagens com um desenvolvimento bem porco, o que é muito triste, na verdade. O Gano nem tanto, mas a Karen, ela é uma personagem muito legal. Vocês vão ver quando eu for falar disso no final, mas ela ter só aparecido no final, cara, foi um desperdício muito grande, porque nesse arco aqui do Ushiro, ela é a melhor personagem disparada. O contexto aqui é o seguinte: a Azuma vai trabalhar onde o Ushiro tá sem saber que lá é um bordel ilegal, e ela acaba descobrindo que a Karen está sendo mantida em cárcere privado pelo Ushiro, fazendo com que o Ushiro comece a ficar na cola dela, porque ele sabe que ela viu ele, e o Uruma meio que acaba contratando o serviço dela para deixar ela protegida em uma parte afastada num hotel, só que o Ushiro já sabia que o Uruma provavelmente estava atrás dele, e botou um rastreador na Azuma, fazendo com que ele descobrisse o que o Uruma estava fazendo lá, e meio que já se preparando para o ataque do Uruma. E é inclusive aqui que o Gano tem a primeira participação dele. É uma participação meio paia, o que salva aqui é uma luta que ele tem contra o Uruma, que tá usando um capacete para não ser visto, e é uma luta até que ok, mas honestamente, cara, o Gano nesse capítulo, ele aparece pra merda nenhuma, ele só é desenvolvido como um lutador óbvio, né, porque uma coisa que vocês vão ver nessa história é um padrão, todo personagem que aparece, principalmente se for homem, é um abusador. E até tem umas coisas legais, tipo uma técnica que o Uruma tem, de botar os dedos assim no corpo de alguém e fazer isso aqui com os dedos pra separar os ossos. Então é uma coisa bem legal, só que honestamente, cara, toda a construção até aqui é muito chata e não precisava ser tão arrastado assim. Como eu falei, o autor, ele sabe desenvolver cenas de tortura barra batalha, só que ele se perde na hora de desenvolver o caminho até essas cenas chegarem. E se vocês verem agora que a iluminação mudou um pouquinho, é porque minha highlight acabou a bateria, então agora a iluminação vai ficar assim mesmo, mas não vai atrapalhar muito. Voltando ao que eu tava falando, essa parte do Gano com a Azuma, teria sido muito melhor usar essa parte do desenvolvimento para falar sobre o Ushiro e a Karen, porque os dois têm um certo desenvolvimento numa questão de relacionamento, só que é só lá no final, cara. Aqui deveria ser onde começaria a dar um início a esse desenvolvimento dos dois. Só que não tem isso porque o autor prefere dar muito mais atenção a uma cena de luta com um personagem inútil do que uma cena de desenvolvimento com uma personagem que é bem útil. Então, é um pouquinho ruim, mas né, foi o que foi feito, né? É o que a gente tem que aceitar. E indo pra parte que o autor sabe fazer, o Ushiro basicamente ele acaba mandando matarem o Uruma, enquanto ele fica escondido dentro daquele bordel com vários capangas esperando pelo Uruma. Só que acontece, o Uruma incendeia o local e com isso ele consegue entrar escondido onde o Ushiro tá, capturando o Ushiro e assim dando início à vingança de fato. A estrutura aqui vai ser basicamente como a anterior. Não vai ter muito assim do mental, mas vai ter mais do físico, pelo menos falando da parte do Uruma. E aqui, diferente da anterior, a gente vai ter algo que vai ser a principal utensílio dessa vingança, que no caso vai ser um objeto chamado Pera da Angústia. Filho da puta, vai usar essa moto na casa do caralho. Que é um objeto usado como tortura medieval, onde a função dele era tipo uma pera assim mesmo, só que acontece, ele expande. Originalmente, ele era para ser usado na boca. Só que como o Shiro cometeu abuso sexual contra o Uruma, eu nem preciso dizer onde é que essa pera da angústia vai entrar, né? E eu até quero fazer uma observação aqui. Até esse momento do mangá, o Ushiro tava seguindo uma linha de personalidade. Que era uma personalidade mais marrenta, mais egoísta, tá ligado? Mais meio que sem se importar. Só que nessa parte, o Ushiro abandona essa personalidade e começa a ter a mesma personalidade que o Senkoji teve quando tava sendo torturado, cara. E isso é um problema muito grave, porque a gente tá no segundo personagem. Vão ser 5, a gente já tá no segundo personagem. Vocês vão notar que até a gente chegar no quinto, todos eles vão seguir uma mesma linha. Vão começar tendo uma personalidade e vão terminar tendo outra. O que é um problema extremamente grave no desenvolvimento dessa história, porque acaba deixando todo mundo igual. Eu vou falar mais disso quando for falar sobre os outros personagens, mas cara, é impressionante como tem 5 personagens que o Uruma vai se vingar e nenhum deles parece ter algo único, digamos assim. Quer dizer, pelo menos tem um ali que tem. Só que, tipo assim, tirando esse personagem específico, nenhum deles parece ter personalidade própria, parece tipo tudo uma cópia um do outro. Que, cara, sério, honestamente, não me desce nem um pouco, cara. Eu acho isso muito ruim. Pra mim, o autor deveria ter feito uma personalidade específica pra cada um deles, pra não ficar tudo igual.
Mas, né, o autor, como eu disse, prefere focar muito mais na tortura, então ele acaba esquecendo de desenvolver esse lado mais único de cada personagem. Isso até tira um pouco do peso da cena, porque logo em seguida a gente vê que o Uruma libertou a Karen, e a partir desse momento, quem vai começar a fazer a tortura no Shiro é a Karen. E, cara, nesse momento aqui é onde eu falei que a Karen brilha. Porque enquanto o Uruma fica mais na parte física, a Karen vem pra abalar o mental do Shiro. Ela usa, assim, uma coisa pra fazer tortura física, ela usa uma outra pera da angústia menorzinha, que é onde ela insere no piu-piu do Shiro. Então, pensem como é que deve ser a sensação de botar esse negócio lá embaixo. Mas essa parte física, ela é só um adicional. O que importa mesmo aqui é o que a Karen faz com o mental do Shiro. Você entende muito bem a dor da Karen, porque você vê o que o Shiro fez com ela, e você fala, tipo assim, não, esse momento tem que ser da Karen, porque ela que sofreu as maiores coisas aqui. O Uruma sofreu na mão do Shiro, sofreu, só que quem sofreu mais na mão do Shiro foi a Karen. Então nesse momento, quando ela faz umas perguntas pro Shiro, enquanto abre aquela pera da angústia menorzinha, você entende que, cara, mesmo o Shiro não tentando negar que ele gosta da Karen, ele ainda assim fica naquela dualidade, porque a Karen tá mexendo muito com o psicológico dele. Então, essa cena aqui em específica deveria ter sido finalizada com a Karen matando o Shiro, e não o que vem a seguir. Só que infelizmente não é isso que acontece. Porque antes da Karen conseguir matar o Shiro, o que acontece? A Karen pega aquela pera da angústia depois de ter estourado o piu-piu do Shiro, pega, enfia-se no pescoço e ela morre. Simples assim, ela morre. A vingança estava sendo construída pra ela e ela vai e morre. Isso teve sim um motivo do porquê ela ter morrido agora. Porque nessa parte é quando a gente vai ter o flashback dela com o Shiro. E é que a gente entende tal, que o Shiro de fato tinha algum amor por ela, só que ele foi começando a largar esse amor pra abraçar esse lado mais maníaco. E quando ela morre do lado do Shiro, o Shiro fica desesperado, cara. Ele começa a chorar, começa a chamar pela Karen. Só que o Uruma chega e mata. E matou o Shiro. Então, tipo, a Karen que tava tendo a construção pra fazer essa morte do Shiro, não é ela que faz, é o Uruma. E, cara, sério, essa parte que o Uruma não devia ter interferido. O Uruma fez a parte dele no começo, mas quem devia ter finalizado o Shiro era a Karen. Então, pra mim, o autor cagou completamente nesse final. O que me deixa muito triste, porque eu adorei a personagem da Karen, adorei o desenvolvimento que ela teve, adorei a personalidade que ela teve, adorei todo o drama que ela teve, todas as falas dela foram impactantes. E, sério, é muito triste o final que ela teve. E muito triste também que o autor não tenha dado essa vingança pra ela e sim pro Uruma. E é desse jeito que os dois se encarando que a gente finaliza a vingança contra o Shiro Yuga.